Alexandre de Moraes ordenou prisão preventiva do homem que ameaçou Lula e dos ministros do STF. O ministro acatou o pedido da Polícia Federal, que considerou que qualquer soltura violaria a ordem pública. Na decisão, Moraes redigiu que havia fortes indícios de que o extremista fazia parte de uma organização criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva de Ivan Rejane Nascente, homem que ameaçou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Justiça em vídeos. Ivan Rejane está agora na prisão por expor documentos culpados e ameaçar autoridades. Mas a prisão foi temporária com duração de 5 dias. A detenção defensiva não tem duração fixa. A decisão de Moraes acata um pedido da Polícia Federal. Segundo o delegado incumbido das investigações, uma eventual libertação do extremista teria impacto na ordem pública, tanto pela potencial continuação da prática criminosa, como já foi demonstrado, como pela recepção de uma falsa mensagem de que a conduta praticada por Ivan Rejane é tolerada pelo Estado. Em um dos vídeos que motivaram a prisão, Ivan Rejane disse que Lula deveria estar seguro porque teria demitido a ex-presidente, a deputada Gleisi Hoffmann, PTPR, e Marcelo Freixo, PSB-RJ. Na mesma entrada, os militantes disseram estar, basicamente, caçando ministros do STF, entre eles Alexandre de Moralidade, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fuchs, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Carmen Lúcia cita o nome de Cor-de-Rosa Weber. Leia também. Seguindo ordem de Moraes, PF prende em MG um homem que ameaçou Lula e os ministros do Supremo Penitenciário por ameaçar Lula e o STF responde por ação suspeita de agredir e dar comida vencida a pacientes em clínica de reabilitação. Moraes redigiu que há fortes indícios de que Ivan Rejane faça parte de uma associação criminosa. A prisão preventiva é, portanto, uma medida razoável, adequada e proporcionada para garantir a ordem pública com a cessação da prática criminosa recorrente, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado faz parte de uma associação criminosa, escreveu o ministro. No entanto, conforme relata Moraes PF, por meio da decodificação de material apreendido durante a busca de Ivan Rejane, o investigado utilizou a violência como meio alcançar intenção criminosa contra ministros e políticos de STP. Discurso de ódio mascarado. Moraes redigiu em sua decisão que havia fortes indícios de que Ivan Rejane fazia parte de uma organização criminosa. A prisão preventiva é, portanto, uma medida razoável, adequada e proporcionada para garantir a ordem pública com a cessação da prática criminosa recorrente, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado faz parte de uma associação criminosa, redigiu o ministro. Além disso, conforme relata Moraes PF, foi demonstrado por meio de descriptografia de mídia apreendida durante uma busca em Ivan Rejane que os réus usaram a violência como meio conseguir seus planos criminosos contra ministros e políticos de STP. Esconder discurso de ódio. O ministro repetiu um trecho das exigências da PF para transmudar o centro de detenção temporária em defensivo. Em uma dessas passagens, a polícia diz que as ações criminosas de Ivan Rejane se enquadram em um contexto mais amplo de ataques ao judiciário, eleições e incitação à desobediência civil. A polícia palestina também escreveu que essa prática mascara o discurso de ódio como se fosse liberdade de expressão. É fato comum e notório que a prática criminosa investigada se insere em um contexto mais amplo de indignação crescente, incitação ao confronto com adversários políticos e tentativa de enfraquecimento do judiciário, que também é responsável pela execução do processo eleitoral para os próximos anos. Esse ambiente de incitação à desobediência civil, caça aos inimigos, camuflagem do discurso de ódio sob o manto da liberdade de expressão é, ao mesmo tempo, causa e efeito desse tipo de crime que se tornou tão frequente nos últimos anos, avaliou o PF.